Gente boa, olhem aqui, olhem para mim. O que vocês estão vendo? Se fosse possível que cada um falasse em alto e bom som, todo mundo pudesse ouvir o que cada um está vendo, nós perceberíamos, especialmente se cada um gravasse particularmente, sem ouvir ninguém, o que está vendo, e depois nós tocássemos, nós veríamos que naquele instante que eu perguntei o que você está vendo, sem a influência de ninguém, nós iríamos verificar que a maioria não estava vendo a mesma coisa, embora eu tivesse dito, olhem para mim. Porque, por exemplo, agora, olhe para mim. O que você está vendo? Tem gente vendo coisas muito diferentes olhando para mim. Muito. A gente não enxerga nunca as mesmas coisas que o outro enxerga. Nunca. Olhe para mim. O que você está vendo? Grave agora na sua mente. Diga, o que eu estou vendo? Se agora eu tocasse play, tudo que vocês gravaram na mente se tornasse audível, o susto seria enorme. Porque cada um vê de um jeito. Vê com sentimentos, com emoções, vê com tudo que amealhou na vida, vê com as camadas da sua história, vê com a proximidade ou a distância que tem do objeto observado, vê a partir da intimidade ou da não intimidade, do conhecimento de particularidades ou não. A mesma coisa não é a mesma coisa para cada indivíduo. E é sobre isto que eu quero falar um pouquinho hoje à noite. Olhando aqui para Marcos, no capítulo 8, exatamente isto, capítulo 8 de Marcos, que começa dizendo, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, aí é a segunda multiplicação dos pães. Tenho compaixão desta gente, já estão aqui há 3 dias sem ter o que comer, e outra vez vem toda aquela questão, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Perguntaram os discípulos, os mesmos que tinham feito esta pergunta, praticamente idêntica, levantado esse problema, algum tempo antes, quando da primeira multiplicação dos pães, meses antes, tudo fresco. Então, eles levantaram essa pergunta, essa questão, agora, de novo. Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Lá, eles disseram, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Agora aqui, eles responderam, 7 pães. Ordenou Jesus outra vez que o povo se assentasse no chão, como da outra vez lá, botou uma determinada organização na multidão e, tomando os 7 pães, os partiu e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tomando também alguns peixinhos e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos.
Eram cerca de 4.000, um número diferente. Lá eram 5 pães e 2 peixes, aqui 7 pães, alguns peixes, não se especifica muito. A multidão era menor, lá eram pelo menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aqui são 4.000 os homens assim identificados. Logo a seguir, se diz que Jesus despede as multidões e embarca com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E quando chegou lá, saindo, os fariseus puseram-se logo a discutir com ele. E então lhe pediram um sinal no céu como prova. E Jesus disse: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, eu não estou querendo provar nada. Vocês é que estão com essa angústia de me prova que tu és quem tu és, mas eu não darei nenhum sinal a vocês. Nenhum. Eles queriam um estupro à percepção. Um sinal. Alguma coisa grandiosa que supostamente fizesse todo mundo concordar com o que viu. Olha, eu já estive em um lugar onde todo mundo viu a mesma coisa. E eu não sei se hoje todo mundo concordaria com o que viu. Milhares de pessoas, aquele negócio passou na nossa cabeça, no meio de uma aula de física. No segundo semestre de 1974, a cidade toda viu, a escola toda, centenas de alunos, todo mundo olhando para cima, os professores, aquele negócio passando, quase parado, sem barulho. Parecia uma outra dimensão passando, obliviously, assim, totalmente distraída por aqui. Aquela coisa enorme. E nós parados. Eu era crente, pregador do Evangelho, novo, mas lúcido. Ao meu lado estava o professor de física. Nós todos fomos interrompidos por aquele silêncio esmagador, aquela presença imensa. E não dissemos nada. Só depois olhei para o professor e falei: o que é isso? Ele falou: eu não sei. Não é desta ordem de coisas. Falei: com certeza não, professor. Naquele tempo não tinha celular. Mas eu saí na minha moto, onde eu parava nas esquinas, todo mundo: você viu, a cidade inteira em polvorosa. Uma loucura. Muito doido. Uma semana depois, eu perguntava: que coisa foi aquela? E todo mundo dizia: eu não quero nem pensar. Um mês depois: mas rapaz, eu ainda estou impressionado com aquilo. Não, Aí você via as pessoas querendo, assim, dando as costas para o que tinham visto, andando. Um ano depois, você puxava o mesmo assunto, a maioria esmagadora das pessoas se dizia assim: é mesmo aquele negócio, né? E mudando de assunto e para lá. Hoje, em 2017, não muito tempo atrás, neste ano, provavelmente no final do ano passado, eu estava numa reunião onde havia umas 3 pessoas que tinham visto a mesma coisa. E eu falei: vocês lembram o que nós vimos naquela noite, assim, o que todo mundo viu? E a maioria deles disse: é.
E só. Eu falei, que coisa mais chocante. Como não existe nada tão esmagadoramente poderoso que consiga se tornar unânime na percepção humana. Dá-nos um sinal do céu. E Jesus disse, eu não vou dar nenhum. Nada consegue fazer vocês enxergarem a realidade a menos que seja uma revelação. Se não vier de dentro para fora, como uma iluminação interior que explodiu, não será de fora para dentro. Se não acontecer como explosão na subjetividade iluminada, haja luz, o sol pode descer até diante dos seus olhos e não mudará você, nem alterará sua percepção. Então, Jesus disse, verso 12 diz, arrancou do seu espírito um gemido e disse, porque esta geração me pede um sinal? Em verdade eu vos digo que esta geração, a ela não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães na viagem de barco, no Mar da Galileia, numa travessia, numa diagonal. Eles acabariam chegando em Betsaida, de onde estavam vindo. Era uma travessia diagonal longa, num barco. Aconteceu de esquecerem de levar pães, e não tinham consigo nenhum pão, ou apenas tinham um só. Preveniu Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Alguém notou que eles tinham esquecido de levar pão. Alguém falou assim, a gente não trouxe pão. Eles tinham acabado de vir de uma multiplicação de pães. 7 pães tinham dado de comer a 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Naquele tempo era assim a estatística. Era uma multidão. E agora eles entram aqui e eram 13, Jesus e mais 12, e só tinha um pão. Do ponto de vista de média ponderada, de proporção, eles estavam levando um estoque fabuloso de comida, né? Porque antes eles só tinham 7 pães e 4.000 comeram. Antes eram 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão enorme comeu. Agora um pão para 13 vai afundar o Titanic, se tiver multiplicação. Mas eles estão preocupados com isso. E Jesus chega e sai com essa. Tomem cuidado com o fermento, que é uma coisa de pão. Eles estão preocupados com pão. E Jesus puxa assunto daquilo que faz o pão acontecer. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí eles disseram, o que será isso? Será porque a gente não trouxe pão, que ele está falando de fermento? Olha o problema da percepção. Eles estão no mesmo barco, ou aparentemente não. Dá vontade, hashtag só que não. Porque eles estão ali, no mesmo barco. Está tudo acontecendo para todo mundo. Mas olha as percepções. E Jesus introduz a questão da percepção. Tomem cuidado com o fermento. Que essa coisa que muda o olhar, assim como o fermento altera, incha, infla, diminui, faz as coisas tomarem tamanho ou perderem tamanho. Altera a natureza das coisas. Jesus diz, cuidado.
Os fariseus, a gente acabou de encontrar com eles, estávamos discutindo, enchendo a paciência, pedindo um sinal. Cuidado para vocês não absorverem o fermento dos caras. Por que fermento? Porque a questão deles era pão. Jesus só viajou junto. Pão, né? O problema é o fermento. É esse tipo de fermento, do endurecimento, do empedramento, do embrutecimento, da calcificação da percepção, da paralisação, da objetivação, de gente que fica pedindo expressões de fora, sinais externos sobre os quais ninguém necessariamente concorda, enquanto não aceitam a revelação interna, que quando muda, sem que ninguém tenha visto a mesma coisa, todo mundo, todavia, muda na mesma direção, quando acontece. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles começaram a conversar entre si. O que é isso que ele está falando? Será porque a gente não tem pão? Olha como não basta andar juntos, as percepções são completamente diferentes o tempo todo. Jesus percebendo, e olha a palavra usada por Marcos, é perceber. Percepção. Aqui tudo tem a ver com percepção. Tamanho, proporção, significado, analogia, conteúdo, percepção. Percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Por quê? Qual a razão? É fome? Qual é o problema? De que natureza é? Ou simplesmente virou um assunto? Ou foi porque alguém virou para o lado e falou: a gente só trouxe um pão, aí que virou isso tudo, o barco quase afundou pela ausência de pão? É um mal que não dá no Tribunal Superior Eleitoral. Não. Lá as coisas não acontecem por excesso de provas. Aqui o barco quase afundou por ausência de pão. Todo mundo preocupado, só tem um pão. Um pão. Percebendo, lhes perguntou: por que vocês estão falando de pão? Qual a razão? Tem alguma necessidade, alguma visceralidade? Ou simplesmente isso aconteceu porque aconteceu, é um tema porque virou um tema, mas vocês não sabem nem por quê? Ainda não considerastes, nem compreendestes que pão não é o problema? Que quem multiplicou pães, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000, e multiplicou 7 pães para 4.000, não morreria de fome com vocês tendo um pão para 13 pessoas? Mesmo que a gente tenha que trazer o assunto para esse nível de basicalidade factual e objetica dos fariseus, que querem um sinal objético do céu, exterior, gritante, esmagador, só para não aceitarem o molestamento que produzirá a transformação interior. O que está acontecendo com vocês também? Por isso é que eu falei do fermento dos fariseus, desse embrutecimento da percepção, dessa perda dos significados e dessa distração com o que não é realidade. Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Tendo aparatos exteriores, não tendes todavia percepção correspondente no interior? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12.
na primeira multiplicação. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aí Jesus disse: não compreendeis ainda? Presta atenção, porque agora que eu estou começando. Então, a história começa agora aqui. Isso é o preâmbulo epistemológico, é o que vem antes disso aqui. O problema da percepção. Então chegaram a Betsaida, cidade de Pedro, de André, seu irmão. E chegando ali, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Vem comigo. Tirou do meio da multidão. Chegando-lhe fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, que é uma coisa hoje em dia grotesca para nós, não é? Quer dizer, na maioria das reuniões, em alguns ajuntamentos não, mas na maioria eca. O homem antigo, todavia, não sentia o corpo do outro assim, desse nosso jeito afrescalhado. Assim, beijo era beijo, abraço era abraço, tudo era tudo. Bem visceral, bem melado, bem humano, bem animal. Sem asepsias, como as nossas. Toma e passa saliva nos olhos e lhe impõe as mãos e lhe pergunta, preste atenção, percepção. Não compreendeis, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, os vossos corações estão endurecidos, as vossas percepções estão turvadas, embotadas. Vês alguma coisa? Pergunta Jesus ao homem. É o tema do o que é que tu vês? Vês alguma coisa? E aí, o homem recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Se fosse na década de 70, era uma visão bem real. Aquele bando de homem magro com os cabelos Black Power desse tamanho, andando para um lado e para o outro, assim, tipo árvores andantes. Mas ele olhou e recobrei a vista, porque eu estou vendo, acho que são os homens, né? Um bando de árvore andando assim, aqueles cabelos para lá, para cá, aquele movimento. Aí Jesus viu que o homem só tinha recobrado a vista, não a visão. Entrava luz agora pelo globo ocular dele e havia o início de um processo de interpretação cerebral sobre essa invasão de luz capturada pelo globo ocular. Então, novamente, Jesus botou as mãos sobre ele, nos olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E Jesus o despediu. Então Jesus, verso 27, tomou os seus discípulos e partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, lá no norte, perto do Monte Hermon, na fronteira do Líbano com a Síria. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Quem? Percepção.
Uns dizem Elias, uns João Batista, outros, alguns dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. Os fariseus disseram, pede um sinal. Jesus disse, não dou nenhum. E agora, depois dessa viagem de percepções, de embotamentos, de questões, de o que tu vês, o que tu ouves, o que tu discernes mesmo, tu enxergas, tu pões medida, proporção, tu compreendeste, o teu coração está embrutecido. Ele viaja por dentro da história desse homem cego que não via, tinha olhos, mas não via. Aí, de repente, ele tem olhos e ele começa a enxergar alguma coisa, mas não enxerga ainda bem. Percepção em estado de atrofia, de embotamento. Olha para os homens e os vê como árvores andantes. Então Jesus lhe toca outra vez. E agora sim, ele distingue. Jesus pega os discípulos, os mesmos discípulos com problemas de percepção, para quem ele tinha dito, cuidado com o embotamento dos fariseus, dos herodianos, do empedramento, desse povo que aparentemente diz que vê, que quer sinais, que quer Deus, que enxerga, que cobra que enxerguem, mas que são cegos. Cuidado com a praga de ver, de quase ver, de pensar que vê, de não ver de fato, de não perceber. Cuidado com a presunção das percepções. Cuidado, porque as experiências do passado nem sempre iluminam o presente. As multiplicações de ontem não são a garantia de que eu enxergarei a mesma presença, a mesma graça hoje. Nem que eu colocarei dimensões e proporções na vida. O coração é endurecido, a mente é empobrecidamente imbotável. Todas as percepções podem ficar completamente turvadas. Ele toca de novo, abre os olhos outra vez, leva adiante agora os discípulos e pergunta, quem eles dizem que eu sou? Tem muitas opiniões a teu respeito. A mesma objetividade andante, ele. O mesmo ser, a mesma expressão, a mesma graça. Mas nem todos o viam do mesmo modo. Mas e vocês que estão comigo todo dia? Quem dizem que eu sou? E Pedro diz, para mim, eu creio que para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora olha aqui para mim. Todos nós, todos, mesmo os que dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e digam isso com uma convicção verdadeira, um quebrantamento que brota de dentro para fora. Mesmo assim, nosso grande problema é de percepção. Nós lemos o mesmo Novo Testamento, lemos os mesmos evangelhos. Alguns de nós aplaudimos as mesmas conclusões espirituais, supostamente, dizemos amém para muitas das mesmas coisas.
Mas o aplicativo disso tudo na existência prática da gente é totalmente outro. E provavelmente não haja nada que nos embote mais a visão do que essa presunção de que enxergamos. É o fermento do hábito, é o fermento das objetividades mensuráveis, ou é a contaminação que brota no coração, que vai se vendendo às negociações de temas que nos são impostos e a gente aceita, e a gente sofre por eles, vive ou existe em razão deles, e discute por causa deles, e pensa que enxerga, e por isso os defende tão absoluta, dogmática e veementemente. E são justamente essas coisas as que mais nos impedem de ver. Eu vejo os homens. Nós vivemos um momento no país e no mundo onde a impressão de ver tem matado mais do que a cegueira. Bem-aventurados os cegos, porque não enxergam com sinceridade. Mas ai de vós, os que vindes de multiplicação de pães em multiplicação de pães, de sinal em sinal, de instrução em instrução, e que pensais que vedes. Porque olhais para os homens e os confundis com árvores andantes. Hoje, enquanto eu me preparava para vir para cá, eu fiquei pensando na quantidade de cegueiras que me habitam. E é óbvio que as que mais profundamente me habitam eu não identifiquei até o dia de hoje. Mas eu toda hora me assusto vendo que aquilo que eu já vi claramente por uma distração, por um turvamento emocional, por um reavivamento traumático, por uma ressensibilização, por algum tipo de ressentimento do passado, pode de repente ser completamente corrompido instantaneamente no meu olhar hoje. Embora já tivesse sido uma coisa vencida. É tão fácil perder o foco. Olhar para os homens e ver como se fossem árvores andantes. É um exercício que a gente não quer fazer e não tem paciência para fazer. Mas veja, em relação a que você é fóbico. Fóbico. Não estou falando de barata. Nas relações humanas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tipo, tem algum homofóbico aqui? Levante a sua mão. Não é isso. Isso é óbvio demais que tem. Eu sei. Mas a gente vê o pobrofóbico, as esteticofobias. A gente tem fobia de gente feia. É. As fobias sociais.
O cara chega com um determinado carro, ele já é tratado de uma determinada forma. Chega com outro carro, melhor, é tratado de outro totalmente diferente. Por quê? Porque o mundo é fóbico. Pobre não. Não, Deus me livre, jamais, Senhor, tal coisa me passaria pelo coração. É isso que você diz quando ora. Mentiroso. Cheio de nojeira aqui. Bosta mesmo. Fétida. Horrenda. Você fica assim do lado de, meu Deus, como é que isso ainda é assim? Como é que essa ainda é a visão? Como é que este ainda é o ouvir? Como é que esta ainda é a interpretação? Eles têm o aparato todo para ver, mas não veem. Tem um aparato todo para ouvir, mas, embora ouçam todo dia, não discernem, não percebem, não internalizam e continuam pedindo sinais dos céus. E vêm, e nunca aprendem. Nunca. Porque o coração está endurecido. E o coração endurece quando você acha que aprendeu. Ou que você tem o crivo para fazer o juízo final, ou você possui a referência absoluta de algum julgamento. Aí os seus olhos começam a fechar, os seus ouvidos começam a já não ouvir, e o seu discernimento para de perceber. E é crescente o embrutecimento. E a gente perde o senso de proporção, de significado. O passado desacontece. Tudo que podia ter sido uma acumulação de experiência se transforma simplesmente numa memória sem consequência. Porque o coração ficou endurecido. Eu vim aqui fazer essa pergunta. O vosso coração ficou endurecido. Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? O vosso coração ficou endurecido? Veja a quantidade de entorpecimentos tomaram conta dos seus sentidos. É um exercício cotidiano não sucumbir à presunção do ver e nem do discernir. É a nossa salvação que todos os dias o coração se renove na alegria das confissões interiores, que nascem como revelação, que se mantém na gente todo dia pela renovação simples das nossas confissões de mente, de pensamento, de vocais, gestuais, relacionais, todos os dias, abrindo-nos de novo, recuperando o melhor de discernimentos passados e não permitindo que eles se embruteçam, nem tampouco se transformem nos tetos limitantes da nossa percepção, que se atualize na fé, no amor, num coração que se quebranta e que todos os dias se abre outra vez para Deus, com os olhos virgens, com a alegria de quem quer e quem precisa, de fato, manter-se vivo, aceso, iluminável, acordável, sensibilizado para Deus, de novo e para sempre. Amém. Vamos ficar em pé.
e vamos orar. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. É nesse espírito que eu peço que você tenha ouvido tudo que você ouviu, dizendo: restaura em mim, Senhor, a visão, a percepção, a compreensão. Lava meu coração, eu estou endurecido. Eu penso que vejo e fico cego de novo, turvo, ou perco o foco. Eu preciso ser ajustado pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Eu preciso que Tu ponhas as mãos sobre a minha mente, sobre o meu entendimento hoje, outra vez e de novo. E que Tu me perguntes o que eu vejo e como eu vejo, porque eu penso que vejo, mas frequentemente eu vejo vultos e não discerno. Eu já não estou em trevas, mas toda hora eu estou sem foco, sem percepção. Dá-me foco, põe sobre Ti a minha mão, restaura a minha capacidade de discernir. Não deixa que eu me embruteça. E é nesse espírito que eu convido você a participar da mesa do Senhor, hoje, aqui conosco. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue, será partido por amor de vós. Todas as vezes que comerdes o pão, fazei isto em memória de mim, curando a percepção, a mente, deixando a verdade lavar a ficção, permitindo que o amor de Deus sare os nossos ressentimentos, as nossas emoções adoecidas, nos cure dos traumas que produziram as nossas descrenças e os medos que nos afastam da coragem de amar. Todas as vezes que comerdes, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver partido e comido pão com eles, lhes deu um cálice, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança, aliança de certeza, de amor eterno e inapagável, que eu faço com vocês. Todas as vezes que vocês o beberem, façam isto com esta certeza, introjetando, reentronizando, se realegrando, se reengravidando dessa convicção do meu amor inapagável, do pacto indestrutível que eu faço com vocês. E eu banco com meu sangue. Não esqueçam disso. Isso preservará
os olhos vendo, os ouvidos ouvindo, o coração discernindo. Se fizerdes isto em memória de mim, o foco eterno não será perdido. Comei. E bebei. Senhor Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós, sobre nós, todos, levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Uma boa semana. Fique em paz, preserve a paz, empenhe-se pela paz, seja da paz, em nome de Jesus. Vá na graça de Deus. Amém.